todos os presentes e as pessoas que estão nos assistindo. Vamos fazer início desta linda, muito linda sessão organizada pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, dirigida pelo meu amigo e admiro demais, Ricardo Costa, nosso presidente. Vamos fazer uma moderação junto com outro meu amigo, Ciro Vázquez, e vamos começar primeiro agradecendo a Microport. Microport é uma empresa que eu tenho uma alegria e uma satisfação muito grande, e posso dizer com toda satisfação e orgulho, tenho uma amizade de muitos anos, mais de 18 anos ou 20 anos com o pessoal de Microport da China, e me senti sempre muito respeitado, identificado com esta empresa, e eu acho que é um honor para mim estar neste momento com apoio da Microport e dar início a esta sessão. São os destaques do novo consenso do Clube da Bifurcação, do European Bifurcation, e o Dr. Ricardo vai começar com uma palestra que são as novas recomendações para o tratamento de lesões em bifurcação coronária. São os destaques do novo consenso e vamos a dar início já para o Dr. Ricardo, e agradeço a todos pela participação. Logo, junto com Ciro, vamos a ir apresentando os componentes desta sessão para não ir demorando demais o início da mesa. Ricardo. Olá, Constantino. Boa noite. É um prazer estar aqui com todos os senhores. Deixa eu só abrir aqui a minha apresentação. Então, Ricardo, prepara a apresentação. Nós vamos ter dois casos clínicos, um do Cristiano Guedes, da Bahia, e outro do Marcos Westin, do Rio Grande do Sul. E vamos ter 4 debatedores, que são de alto nível, todos conhecidos, como Flávio Oliveira, de Pernambuco, Leonardo Beck, Distrito Federal, Roberto Abdala, de São Paulo, e Roger Godinho, também de São Paulo. Vamos tentar, assim que o Ricardo puder entrar, você nos avisa. Vamos dizer como vamos nos organizar com Ciro. Vamos fazer uma apresentação. Primeiro apresentamos o caso do Cristiano, que é um caso aparentemente, eu não acredito que exista bifurcação fácil, esse é meu conceito. Existe uma falsa impressão de que bifurcação é uma entidade de aterosclerosis que às vezes se vulgariza e às vezes não são verdadeiras bifurcações, e estamos falando de, às vezes, idiomas diferentes. Então, eu acho que esta sessão vai ser muito importante para apresentar um caso que poderia ser simples e outro um pouco mais complicado. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, estou vendo sua tela, Ricardo. Estou vendo sim, Ricardo. Constantino, só lembrar a todos que estão vendo que na base da nossa tela, quem quiser mandar perguntas e comentários, é só clicar no QA e mandar os seus comentários, por favor. Obrigado. Perfeito. Bom, Constantino, agradeço aí pelas palavras gentis. É um prazer estar aqui discutindo esse tema que nós gostamos tanto, que são as bifurcações. É um privilégio estar aqui no meio de tantos experts. E o objetivo hoje é falarmos das novas recomendações para o tratamento de lesões de bifurcação, que são os destaques do novo consenso do European Bifurcation Club. Eu vou procurar fazer minha palestra aqui em 15 minutos. Na sequência, teremos os casos. O que é o European Bifurcation Club? É um grupo criado em 2004, organizaram o primeiro evento em 2005, envolvendo colegas europeus atuantes na intervenção percutânea em bifurcações, estudiosos, e os objetivos foram discutir estratégia de tratamento, uniformizar e normatizar uma nomenclatura, padronizar relatório em estudos
discutir limitações, necessidades técnicas e desenvolver estudos científicos. Vejam, senhores, esse grupo é um grupo de nomes muito renomados, conhecidos, com colaboração internacional. Nós tivemos o privilégio, nos eventos Bifurcation Summit, organizados pela SBHC, e sempre temos uma participação de representantes desse grupo, Goran Stankovic, Remo Albiero, Pedro Gonçalves, Yves Luvar. Tivemos no ano passado o evento virtual, com 4 representantes, o Goran, Hans Lassen, Robert Gill, Marcos Zimarino. E é um grupo que tem se destacado pelas contribuições bastante consistentes e contribuições científicas que têm realmente ajudado muito no progresso desta área. Vejam, senhores, vários consensos a partir de 2006, desde a nomenclatura, a classificação de Medina, a melhor forma de fazer uma geografia quantitativa, a introdução do POT, as técnicas mais complexas, o tronco da coronária esquerda, aqui os 10 anos do início desse clube que se internacionalizou. Vejam, senhores, que em 2018 e 2020, várias publicações aqui focadas nos aspectos, por exemplo, dos estudos de bancada, no tronco da coronária esquerda, parte de imagem, parte de OCT, a parte aqui, novamente, o consenso geral. Eu trouxe aqui só para mostrar a importante representação que esse grupo tem no mundo hoje para a bifurcação. Esse aqui é um estudo focado em terapêutica antiplaquetária dupla. Tive a oportunidade de ser coautor em algum desses trabalhos, e nós trazemos hoje, então, uma discussão focada muito nos aspectos técnicos, já que teremos caso depois. Quais são as novidades? Nós vamos dividir essas novidades, que nem todas são tantas novidades, em 8 aspectos. Primeiramente, a relevância do treinamento em modelos e simuladores como uma forma de capacitação de operadores nessas lesões, nesses tratamentos que podem ser muito complexos. O doutor Constantino gosta muito de falar que a bifurcação nunca é igual, essa é a maior verdade. Vejam, senhores, modelos in vitro, reconstruções computacionais, possibilidade de navegação nas bifurcações e identificando aí aspectos muito interessantes das diferentes técnicas, reconstruções de fluxo e mecanismos de estresse também. Tudo isso tem sido muito utilizado para a evolução das técnicas de tratamento. Vejo o modelo de bancada, fico muito satisfeito, porque nós, no Brasil, já estamos fazendo isso também já há alguns anos, com a participação de alguns colegas aqui. Aqui um modelo de bifurcação, um stent implantado, dimensionado para a sua referência distal, ou seja, existe uma posição incompleta, isso é o que acontece na prática, e aqui a realização de um POT. Vejam, senhores, que se nós não cuidarmos, esse POT pode ser muito proximal ou pode ser muito distal. E isso tem implicações, como nós vamos ver. Essa não é a posição correta de se fazer um POT. A posição correta, a marca do balão precisa ficar bem no nível do divisor de fluxo da bifurcação. Este é o local onde o POT deve se fazer. E aqui o posicionamento justamente releva esse aspecto, a importância de se dimensionar o stent que está sendo implantado numa bifurcação de acordo com a referência distal. Existe naturalmente uma posição incompleta nessa localização devido à geometria fracional que acontece nas bifurcações. E aqui exatamente o exemplo que nós mostramos, o que acontece, for muito distal, existe essa distorção com possibilidade de deslocamento da carina e até uma dissecção distal, se não for bem cuidado. Aqui o posicionamento correto, e se for muito proximal, nós também não exercemos o que o POT pode fazer, que é justamente abrir as células em direção ao ramo lateral e ajustá-las no segmento proximal. Nós conseguimos exemplificar isso muito bem, sem um POT. Veja, uma corda guia tentando se avançar para o ramo lateral, veja a dificuldade que encontra. Essa célula não está aberta de maneira otimizada, veja que ela entra no local inadequado. Esse exemplo mostra isso muito bem. Já após o POT, veja como uma situação totalmente diferente. Veja como podemos adentrar por uma célula distal sem nenhuma dificuldade. Aqui mostrando um recruzamento na porção proximal com a posição completa. Veja como força contra as estruturas do stent. Isso pode ocasionar deformações importantes.
principalmente em segmentos proximais mais calibrosos, como o tronco da coronária esquerda de uma bifurcação. Isso pode trazer graves problemas no restante do procedimento, e após o POD, como esse cruzamento ele é muito facilitado. O passo a passo da técnica, esses modelos de bancada também auxiliam muito. Vejam, os senhores, se nós fôssemos caminhar com um tratamento adicional do ramo lateral, após dilatação do balão, com uma célula distal, veja como existe uma ótima posicionamento das estruturas do stent em relação ao ramo lateral, aqui a realização no kissing balão, e após o kissing balão, veja como esse posicionamento permite até um tipo de suporte da estrutura do stent contra a porção superior do ósseo do ramo lateral, chamado scaffold, que falamos em inglês. Vejam, se fôssemos passar com uma estratégia com 2 stents, TAP, nós temos então um avanço muito tranquilo do stent, e novamente a questão do posicionamento perfeito, não podemos perder o ósseo, não devemos também ter um excesso de metal na parte proximal da carina, e deve ser justo o suficiente para obtermos então a perfeita cobertura do ósseo. Vejam, senhores, aqui o posicionamento adequado. Após o implante do stent, nós podemos puxar então o balão, fazer uma pós-dilatação do vaso principal, stent, balão já posicionado, um kissing balão, e um ripote na porção proximal, para então otimizarmos a circunferência nessa localização, a posição total, mas sem comprometer mais a carina e aqui o ósseo do ramo lateral. Então, só um exemplo, isso pode ser feito com todas as técnicas, e esse tipo de experiência é muito, muito útil para a capacitação de operadores em bifurcações, e seria um resultado final bastante otimizado. Em relação à avaliação do risco do procedimento, isso também é chamado atenção neste documento. Vejam, senhores, a grande variabilidade anatômica das bifurcações, fica muito claro que uma técnica é impossível ser o suficiente para todas as variantes anatômicas da bifurcação. A classificação de Medina, apesar de ser muito fácil de memorizar, ela não resolve o problema, uma vez que classificações de Medina como 1-1-1 numa DA proximal pode ter um grau de complexidade totalmente diferente, envolver um ramo lateral também muito mais importante do que o outro, e isso a classificação de Medina não nos diz. Existem vários preditores que já têm sido documentados, como o grau de estenose, distribuição da placa, extensão da lesão no ramo lateral, presença de calcificação, tortuosidade, tipo de angulação, e talvez o mais importante, o tamanho do vaso e o território correspondente, que devem ser levados em consideração para o planejamento de uma estratégia. Veja um registro COBIS coreano com mais de 2.000 pacientes. Esses preditores se repetem, o grau de estenose, a extensão da lesão no ramo lateral, e aqui muito importante também, síndrome coronária aguda, também se mostra um preditor de complicações de oclusão do ramo lateral. Então, tanto aspectos anatômicos, técnicos, mas também clínicos, devem ser levados em consideração, e o documento reforça muito esse aspecto. Existe uma nova classificação proposta para o tronco da coronária esquerda, justamente para tentar, de alguma forma, oferecer mais informações importantes, a chamada ABCD, publicada no ano passado, onde se leva em consideração bifurcações e trifurcações, que podem acontecer até 30% das lesões de bifurcação ou lesões distais no tronco da coronária esquerda. E se temos uma letra maiúscula ou minúscula, isso tem a ver com o tamanho do vaso e tem a ver também com a presença de uma estenose significativa, que neste caso é acima de 70%, não acima de 50%. Então, uma classificação talvez que oferece alguns avanços e pode nos ajudar no planejamento estratégico do tratamento desta lesão. O critério definition é um critério que leva em consideração um critério maior. Para tronco, uma lesão no ramo lateral maior que 10 milímetros, maior que 70%. Não tronco, maior que 10 milímetros no ramo lateral e maior que 90% em grau de estenose. Isso para configurar uma lesão grave, complexa. E pelo menos 2 critérios menores: calcificação, múltiplas lesões, uma bifurcação com angulação extrema, um vaso principal de pequeno calibre, ou seja, vamos ser de maneira compensatória um ramo lateral de grande calibre, uma extensão longa da lesão e a presença de trombo. Quando se comparou a estratégia provisional versus 2 stents baseado nessa classificação, ou seja,
lesões com complexidade elevada baseada no Contouring Definition, o que se observou foi melhores resultados com a estratégia com 2 stents. Esse aqui é o final de 1 ano, e resultados que também se mantiveram até o final de 2 anos. Em termos da otimização da técnica provisional, isso também é bastante relevado, aspectos técnicos. Eu chamaria atenção para 2 aspectos principais. O primeiro, pré-dilatação no ramo lateral. Devemos ou não fazer? Temos alguns estudos na literatura, talvez esse seja o estudo mais representativo, nas chamadas lesões de bifurcação verdadeira, ou seja, com classificação de Medina 111, houve uma pré-dilatação ou não do ramo lateral, e o que se observou é que, quando houve a pré-dilatação, nós tivemos a maior patência do vaso ao longo do procedimento, não houve diferença em desfechos maiores, mas uma melhor patência do ramo lateral, que justificaria, então, naquelas condições de maior risco de oclusão no ramo lateral. Nós publicamos, há alguns anos, na nossa revista, o impacto da pré-dilatação em lesões de bifurcação complexas, e o que nós observamos é que, quando havia um grau de estenose muito elevado do ramo lateral, mesmo com a pré-dilatação, era muito frequente ocorrer a dissecção do vaso ou mesmo um comprometimento do fluxo, reforçando que a pré-dilatação também pode nos ajudar a um sinal precoce que não haverá uma boa resposta, uma estratégia mais simples, ou seja, podemos partir para um implante de stent primário no ramo lateral já de uma maneira primária. Quando tratar o ramo lateral, aqui nós trazemos uma lista de critérios, vejam, senhores, tudo baseado em estudos já publicados, estudos randomizados, seja no aspecto do fluxo, risco de oclusão, estenose, MOC 50, 70, 75, 85, qualquer dissecções mais graves, área menor que 2,4 pelo ultrassom, uma estenose menor que 50% pelo OCT, na fisiologia, FFR menor que 0,8, menor que 0,75, deveria estar aqui, um IFR menor ou igual a 0,89, presença de angina numa fase ainda aguda, instabilidade hemodinâmica, alteração dinâmica do eletrocardiograma. Vejam, senhores, não existe absoluto consenso qual que é o critério para se tratar um ramo lateral, e talvez vai ser interessante ouvirmos a opinião também dos nossos moderadores e debatedores sobre este assunto. Otimização das técnicas com 2 stents. Vejam, senhores, a importância da melhora da técnica. Claro que existem muitas técnicas, não podemos aqui falar de todas, mas vou trazer um aspecto importante, a técnica DK Crush, aqui de maneira muito simplificada, ela está sendo apresentada, um kissing inicial após o implante de stent no ramo lateral, a realização, otimização, o implante do stent no vaso principal, otimização proximal, recruzamento, um kissing balão final. Essa técnica tem sido muito utilizada. E por que ela foi criada? Ela foi desenvolvida dessa forma. Na verdade, ela é uma inovação a partir da técnica de Crush. Essa técnica, de maneira original, tinha um excesso de metal na carina da bifurcação, e estudos com ultrassom demonstraram, dependendo do local do cruzamento, uma distorção das estruturas do stent nessa localização. Isso foi associado a taxas de restenose e também trombose. Vejam que a área mínima do stent ela era sistematicamente encontrada no ósseo do ramo lateral, não havia otimização neste local crítico. E vejam que como demonstramos, esses estudos de bancada demonstraram que, se fosse realizado um kissing inicial, ou seja, 2 passos de kissing balão durante o procedimento, essa distorção se corrigiria. Se fosse apenas um kissing, haveria uma maior chance de termos uma distorção, excesso de metal na carina. Aqui nós temos alguns exemplos da experiência com Visible Heart, que também é um laboratório em coração animal, coração porcino, que permite essa visualização direta na bifurcação. Vejam essa técnica sendo realizada, o stent após o implante do stent ramo lateral, um balão posicionado, o primeiro crush sendo feito, vejo que ele é subótimo, realizado um primeiro pote, sem stent ainda no vaso principal. Veja como esse crush ele melhora, otimizado, aí nós conseguimos avançar o stent sem dificuldade para o vaso principal. Nós temos aqui um recruzamento numa estrutura média, nós entendemos que isso é o melhor do que um proximal distal, realização no primeiro kissing balão. Veja aqui o primeiro kissing sendo realizado, como há uma ótima reconstrução do ósseo do ramo lateral, e depois do implante do stent principal, no vaso principal, pote,
nós temos, então, esse tipo de reconstrução muito otimizada, e aqui seria, então, um resultado final através de uma visualização direta, reforçando novamente como podemos aprender com esses métodos. O papel dos balões farmacológicos, eu trago aqui simplesmente uma interrogação, não existe definição, não existem estudos conclusivos, existe sim um aspecto bastante promissor dessa tecnologia, principalmente na restenose. Muitos usam também no ósseo do ramo lateral, mas o fato é que não existem estudos comparativos consistentes que permitam uma indicação mais precisa e mais rotineira dessa tecnologia. O que se mostrou em alguns estudos é que o balão farmacológico pode reduzir o leitonumelose em relação ao balão não farmacológico no ramo lateral, mas sem impacto clínico demonstrado. A imagem intracoronária, nós temos tido vários estudos, vários meta-análises e revisões sistemáticas que têm demonstrado um benefício dos métodos de imagem em lesões mais complexas, com destaque às bifurcações do tronco da coronária esquerda, mas o estudo, nesse consenso, ele releva muito o aspecto da tomografia de coerência óptica como um método junto com o ultrassom, que pode oferecer algumas vantagens. Esse aqui é uma bifurcação complexa, DA diagonal, cortesia do Dr. Daniel Chamier. Vejam, senhores, a OCT, imagem OCT, para a guia do procedimento, nas referências, e aqui no local da bifurcação, e talvez o grande diferencial é que um OCT realizado no vaso principal permite também uma avaliação do ósseo do ramo lateral, uma avaliação da lesão e também do grau de estenose, o que é uma vantagem sobre o ultrassom, e isso tem sido relevado neste documento, até pelo aspecto também do recruzamento de uma célula, do grau de comprometimento após o implante do stent. Isso talvez seja um pouco mais teórico que na prática, mas naquelas situações de bifurcações muito calibrosas, como no tronco da coronária esquerda, talvez isso possa ser de auxílio. A intervenção no tronco da coronária esquerda, o que esse documento releva é o aspecto do heart team, como sendo muito necessário para a discussão, levando os vários aspectos técnicos e também os resultados de cada local em discussão com o paciente para a tomada de decisão. Nós podemos discutir mais isso depois. E a terapia antiplaquetária dupla, para finalizar, nós temos esse estudo também bastante abordado. Isso daqui é uma publicação do Grupo de Bifurcação Europeu, do qual nós fizemos parte também. Vejam o Brasil aqui representado, um estudo com mais de 5.000 pacientes, que demonstrou que num segmento tardio dessa população, acima de 1 ano, nós tivemos uma taxa de MEIs de 11%, trombose do stent 2,4%, e os principais preditores de evento, o principal preditor foi uma descontinuação prematura da terapêutica dupla, menor que 6 meses na doença isquêmica estável e menor que 12 meses naqueles com síndrome coronária aguda, e também aqueles pacientes com estratégia com 2 stents ou que tiveram um bailout durante o procedimento, alguma dificuldade, também tiveram uma chance maior de eventos, incluindo trombose, talvez como um marcador de doenças mais graves. Eu agradeço muito pela atenção dos senhores. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Parabéns pela palestra, muito boa, excelente. E eu acho que a gente podia passar para os casos que vão ser apresentados, porque certamente foram utilizadas todas essas técnicas que foram comentadas aí por você, que fazem parte do Clube de Bifurcation Europeu. Eu vou chamar primeiro o Dr. Cristiano Bezerra, da Bahia, que vai apresentar o seu primeiro caso, e a gente fica na liberdade de interromper e de pedir opiniões a respeito dos debatedores. O moderador, doutor Constantino, se quiser falar alguma coisa, também interrompe. Por favor, doutor Cristiano. Boa noite, Ciro. Boa noite. Agradecer primeiramente, né, a SBHCI, na pessoa do nosso presidente, o Ricardo, pelo convite, né, pelo honroso convite em estar aqui discutindo com nobres colegas e professores. Então, vamos lá. A ideia aqui é mostrar um caso de bifurcação coronária. Eu também sou da linha do Dr. Constantino. Eu acho que toda bifurcação ela é complexa. Então, a gente que tem que dar a devida atenção a ela, né? E aí, para a gente entender o contexto da angioplastia de bifurcação desse caso, eu vou precisar fazer um breve histórico com 2, 3 slides, para que a gente entre no clima e entre no caso. Então, um paciente de 65 anos, internado atualmente, né,
por IAM, por infarto sem supra-DST, e é um paciente muito bem medicado, vocês podem ver aí, ele já usa S, Cagrelor, IECA, beta-block, estatina, até colchicina também, e ele tem uma história pregressa de doença coronária bem rica. Então, há 2 anos, ele teve um infarto, onde foi feita uma angioplastia primária, e há mais ou menos 1 ano e meio, ou seja, 6 meses após o infarto, ele fez uma revascularização cirúrgica. Então, eu vou mostrar para vocês, eu participo, na verdade, a gente vem conhecendo esse paciente já de algum tempo, e a gente sempre esteve envolvido nessa história clínica do paciente. Então, era uma direita subocluída, o paciente com infarto com supra-inferior, com angina, anginando na sala. Foi feita a angioplastia primária da coronária direita com sucesso, sem nenhuma intercorrência, ele melhorou a dor, diminuiu o supra e teve uma evolução favorável do infarto com supra da parede inferior, sem mais detalhes aí. A coronária esquerda, como vocês podem ver, tem uma DA ocluída, ela enche por colateral grau 2, mais ou menos, e tem a lesão de tronco, né, uma lesão ambígua do tronco distal moderada e lesão grave no ramo diagonalis. A circunflexo e o ramo marginal são ramos bons, sem maiores pontuações aí. O fato é que esse paciente, então, após a angioplastia primária, a gente fez uma discussão colegiada aqui em Heart Team, na instituição, e devido a essas lesões, uma DA ocluída crônica, né, envolvendo a origem da DA, lesão de tronco, diagonalis, o paciente ficou muito bem após a angioplastia primária, uma disfunção, né, de 42%. A decisão do Heart Team foi encaminhar esse paciente para uma cirurgia de revascularização miocárdica. Não na internação, né, mas posteriormente. Esse paciente ficou em uso de dupla, terapia antiplaquetária, AS e o ticagrelor, e foi operado mais ou menos uns 6 meses depois desse infarto com supra. E a cirurgia foi uma mamária para a descendente anterior, que era ocluída, e uma safena para o ramo marginal. A artéria diagonalis não foi revascularizada. E é com essa história pregressa de DAC que a gente entra, então, no nosso caso, né? Então, ficou, acho que, bem claro aí a história prévia dele, e agora ele interna novamente por infarto sem supra-DST, mais ou menos aí uns 6 meses depois da cirurgia. Então, vou mostrar para vocês o CAT do evento índice, né, que vai motivar a nossa angioplastia de bifurcação. Então, aqui a gente está pela radial esquerda, né, vocês podem ver o catéter na subclave esquerda, a mamária para a DA está boa, está pérvia, como vocês podem ver aqui à esquerda. Os estentes da coronária direita também estão pérvios, a coronária direita dominante, né, um vaso de grande importância, sem nenhuma também observação. O que aconteceu foi que a safena para o ramo marginal ocluiu. Vocês podem ver aqui à esquerda, a safena está fechada, foi 6 meses após a cirurgia, e há uma suboclusão no ramo marginal, que provavelmente recebeu a ponte, né? Não sei se vocês lembram, mas esse ramo não tinha lesão, então é provavelmente na anastomose aqui. E continua a lesão de diagonais, lesão de tronco, ambígua aí no tronco distal, da mesma forma. Então, no evento índice, né, no infarto sem supra, a gente fez uma angioplastia, então, dessa lesão suboclusiva do leito nativo, né, da artéria marginal. A gente tratou a anastomose da ponte com a artéria marginal, um estente direto a 2,75, pós-dilatado com balão não complacente 3,0. A gente não teve tanta dificuldade de cruzar aí o tronco e a circunflexa nesse caso. Então, foi uma angioplastia simples, da mesma via radial esquerda, sem intercorrências. E aí, a gente novamente fez uma discussão, então, das lesões residuais, né? Então, nesse momento, a gente tem a lesão no diagonalis, uma lesão na origem e uma lesão na porção proximal. A DA é fechada, mas recebe a mamária. E temos essa lesão de tronco aí ambígua, né? Tem lesão, não tem lesão, duvidosa. E a CX não parece ter obstrução significativa, pelo menos tem uma placa, mas não parece ser significativa na origem. Então, a gente classificar... Então, a decisão colegiada foi realmente, nesse momento, então, intervenção, né? Percutânea.
E a gente classificaria essa bifurcação com lesões no ramo principal, né? Considerando o ramo principal como tronco e diagonais, e o ramo lateral a circunflexa. Seria um 1-1-0 ou 0-1-0 pela classificação clássica de Medina, que todos conhecem, a depender da lesão de tronco, mas que não mudaria muito a conduta, uma vez que, nesse caso, com a CX, uma origem saudável, a gente optou aqui por ir para uma técnica provisional. O Ricardo já falou muito bem na apresentação, a gente não vai repetir isso aqui, mas apenas pontuando, lembrando a todos, né, que a provisional a gente usa nessas situações, quando a gente tem o ramo lateral livre de doença, pelo menos angiograficamente. A gente usa um stent no ramo principal, faz as otimizações proximais, o kissing balloon, uma otimização proximal final. E normalmente a gente tem um stent com este aspecto, né? Um stent maior na porção proximal do ramo principal e um stent menor, né, com menor calibre, pelo menos, na porção distal do ramo principal e um ramo lateral aí aberto. Essa seria a nossa técnica provisional que a gente vai tentar fazer nesse caso aí. Pelo menos é o que a gente tinha programado, né, fazer. Bom, partindo do princípio que toda angioplastia de bifurcação ela é complexa e a gente, acho que mais do que a técnica escolhida, a gente precisa sempre otimizar. Então, não temos o limiar para usar a imagem intravascular é muito baixo. E aqui a gente faz inicialmente corda e corda, né? Corda no diagonalis, corda na CX, ultrassom da diagonalis, ultrassom da circunflexa. E aí a gente vai ter aqui algumas observações a fazer. Nesse vídeo que está passando aqui, a gente está correndo, então, o ultrassom do diagonalis em direção ao tronco, para observar justamente como é que é a origem da artéria circunflexa. Então, fica claro, já nessa puxada, que parece ser livre, né? O ósseo da CX parece ser realmente saudável, livre de doença. O tronco distal é doente, a gente vê uma área luminal mínima de 4,5, com a carga de placa exuberante, e calcificação, né? Um tronco com a placa calcificada, quase 270 graus aí de arco de cálcio superficial. O diagonalis doente, né, como esperado, uma área luminal mínima reduzida, né, 2 milímetros quadrados, o carga de placa também bem significativa, uma placa aí fibrolipídica, né, fibrótica. Então, a gente fica com a classificação ultrassonográfica de um Medina 1-1-0, né, agora esclarecido aí com ultrassom intracoronário. E a gente observa também na CX uma placa proximal, mas com a carga de placa bem significativa, mas com a área luminal mínima satisfatória. Como a origem é preservada, a gente mantém aqui, foi a minha decisão pelo menos, de fazer uma estratégia provisional. Devido à calcificação, e aí eu mostro para vocês novamente aqui o filme puxado do diagonalis, mais no ponto de interesse. Aqui já é o ósseo do diagonalis, vocês vão ver agora chegando. Ósseo diagonalis, circunflexa, e aqui o tronco, né, com essa calcificação exuberante. Então, a gente faz uma preparação da lesão com balões não complacentes a 3,0 e um cutting balloon 3,0, porque a gente, como envolvia a bifurcação, a gente não quis aumentar muito o diâmetro devido ao diâmetro do diagonalis. E a gente vai mostrar aqui o controle da angiografia após essa preparação da lesão calcificada. E aí vocês podem ver que a CX continua muito aberta, o ósseo tranquilo, né? Aqui embaixo o stent que a gente tinha colocado no primeiro procedimento. E o diagonalis aí também, tudo aberto, um Reis, né, só nessa porção distal do tronco. Então, optei por colocar o stent no diagonalis, para tratar a primeira lesão do diagonalis, um stent 3,0, né? O calibre desse stent foi baseado nos parâmetros ultrassonográficos, né? A referência distal sadia, né? Saudável. Então, a gente tenta aterrissar numa zona boa, zona saudável, stent. E um overlap com esse stent com stent 4,23, né? Todos os stents farmacológicos, obviamente. E fazendo o crossover aí da circunflexa. E a gente já vai parar para discutir, mas aqui eu mostro uma técnica que eu acho bem interessante, principalmente quando a gente trata de lesão ostial de tronco, é colocar um guia no seio esquerdo
Quando vai retirar guia, encarcerado, balão, para que o catéter não entre na coronária e não danifique, não frature o stent do tronco da coronária esquerda. É uma preocupação adicional, é uma técnica apenas para dar mais segurança ao procedimento e evitar maiores complicações. Após isso, a gente fez um POT, uma otimização proximal com balão não complacente 4,5. Reclusamos a corda para circunflexa sem dificuldade, um reclusamento distal. Dilatamos a CX com um balão 2,0, balão 3,0 e fizemos um kissing balloon com um balão 4 do diagonales para o tronco e um balão 3,0 não complacente da CX para o tronco da coronária esquerda. Então, esse é o kissing. É interessante observar o kissing balloon aqui. Veja o formato em T, né? E é bem típico dessas bifurcações de tronco, principalmente quando envolve a circunflexa, né? Uma angulação quase 90 graus aí. Depois disso, a gente refaz o pote com o mesmo balão usado, né? Às vezes a gente fica com a história de usar o pote, usar um balão a mais, mas veja que já é o segundo pote com o mesmo balão, 4,5, e aí a gente vai parar para discutir. Uma discussão já de cara era, precisa sempre fazer kissing balloon quando o resultado do ramo lateral é bom? O Ricardo citou na apresentação dele, eu acho que vale reforçar, esse caso que mostra nesse documento, mostrando a CX, né? Aqui é uma lesão ostial de DA, estente tronco para CX, o resultado é bom, mas aí evolui depois de 36 meses com a restenose, chamada restenose fenestrada, vista pela OCT, com FFR isquêmica. Então, às vezes, tem um bom resultado angiográfico, mas quando o ramo lateral é uma circunflexa, é importante, é interessante fazer um kissing balloon, né? Eu tenho uma tendência muito baixa também a fazer o kissing balloon, mas quando se trata de tronco, aí eu acho imperativo. Cristiano, E aí, Ciro, doutor Constantino, a gente olha podia... só, deixa eu te falar, Constantino, só um minuto. Nós já temos mais de 280 participantes na nossa mesa. Que beleza. Muito, muito expressivo. E já tem uma pergunta aqui que ele já queria passar para você, Cristiano, ou para quem quiser responder. O ZIC mostrou, o ultrassom mostrou lesão grave no segmento médio da CX antes do outro stent? O colega Marcílio Batista de Oliveira. Então, não, né? Como eu mostrei lá, a área luminal mínima de 4,56 mostra aterosclerose, né? Mas não uma lesão crítica aos olhos ultrassonográficos. Provavelmente com uma área de 4,56 no vaso epicárdico, a FFR negativa não é isquêmica. Mas, assim, a gente balonou essa CX, né? A gente balonou essa CX com kissing. E aí eu queria, Ciro, você, doutor Constantino também, talvez a opinião dos debatedores nesse ponto. Após o kissing final, a gente poderia, então, encerrar o caso aqui, fazer um novo kissing balloon. A gente detectou, a imagem está meio ruim, talvez vocês não consigam ver, mas parece ter uma lesão de uns 70%, 80% focal aqui na porção proximal da CX. Fazer um kissing com balão farmacológico, já colocar um segundo stent, dependendo da técnica aqui, TAP, mini crush, DK crush, culote. Fazer um ultrassom para avaliar melhor essa estenose aí, ou fazer um método funcional invasivo aí, um FFR, por exemplo. Eu quero saber se a FFR vem negativa, quem mexe e quem não mexe. O que você acha, Ciro? Eu acho que é interessante, como é que a gente continuaria... Eu queria ouvir o Constantino e depois ouvir nossos debatedores. Constantino, perguntar a você se você faria um FFR, eu não vou fazer essa descortesia com você. Eu acho que não acredito. Já publicamos a nossa experiência com FFR, discuti no Congresso Brasileiro de Fortaleza com pessoal muito experiente de Londres, e ninguém me responde por que tantas dúvidas respeito ao FFR e que agora é IFR. Não é o caso de discutir por que nós publicamos, já está publicado, tá? Por que nós não acreditamos tratar um paciente por um número? Isso não existe, nunca. Já lesión de 70% para dizer que a cascata de fisiopatologia já é duvidosa. Imagina você se eu vou tratar um tronco por um número, é impossível. Bom, eu acho que até agora tem muitas coisas para ser questionadas, não podemos dizer, por exemplo, por que depois do infarto, Cristiano,
o Heart Team decidiu cirurgia se você já tem acinesia da parede anterior do ventrículo esquerdo. O que vai fazer uma mamária em um paciente que já tem infarto anterior? Não sei. Aqui não é porque eu seja do hospital, nada. Aqui se discute, mas um infarto de parede, eu não vejo condições. Então, eu teria evitado uma cirurgia cardíaca neste paciente tranquilamente. Teria partido o que você fez agora, evitado ter que colocar um stent distal onde estava a safena, que vocês sabem que a safena em Estados Unidos, na Cleveland Clinic, fecha 20 a 25% no primeiro ano, publicado por eles. Então, não sou contra, mas se você tem uma fibrose para anterior, não vejo motivo para indicar cirurgia. Uma mamária, sobretudo, e uma safena. E outra coisa, se vai para a cirurgia, por que não colocaram uma safena no diagonalis ou no marginal alto, este que você está dilatando? Então, o planificación, no tenemos que ser críticos también de lo que se discute en un Heart Team. Si você planificó una cirugía y no se cumplió, entonces alguma coisa errada tem já de entrada. Indo para o caso, eu acho que esta senhora teve sorte que você tratou um infarto agudo da corona direita, depois tratou 6 meses depois a oclusão da safena, e tecnicamente, eu acho que aqui, o que te dirige a conduta é o ultrassom. Para mim, o ultrassom, antes do procedimento, como você fez, é o que me ajuda a planificar o procedimento. E que te ajuda de que forma? E que agora você está com uma dúvida, e se você tem o ultrassom na mão, eu acho que faz ultrassom para ver como está o stent da diagonal, o marginal alta, o diagonalis, como você queira chamar, e faz o ultrassom porque você abriu com um balão 3 a circunflexa. Se a circunflexa não te mostra nenhuma alteração anatômica pelo fato de você ter aberto, e isto pode ser até um espasmo, aí você poderá tomar uma atitude, dependendo do que o ultrassom te informe, eu acho que dá para, baseado nisso, poder colocar um balão farmacológico, como você colocou aí, um novo kissing com um balão farmacológico, ou diretamente, se a informação de ultrassom é uma informação que seja uma informação importante, você coloca outro stent na artéria circunflexa, que é uma artéria importante de 3,5 milímetros, que vai ser um resultado fantástico com o que você já teve inicialmente. Esto seria o comentário inicial. E pode ser discutido, não sei que é o que o Ciro e os debatedores também. Vamos dar chance para os debatedores. Alguém quer dar uma opinião a respeito da conduta? Qual técnica dessa descrita aí pelo Cristiano vocês escolheriam? Eu ia fazer um comentário quando o Cristiano falou sobre fazer o kissing. Essa descrição que teve nessa reunião do Consenso Europeu, mostrando a restenose fenestrada. Isso mostra o seguinte: a gente acaba de plantar um stent num ramo, relação do ramo principal, um crossover de stent. E para que serve o FFR? Se você faz um FFR numa lesão dessa, não vai dar nada, mas pode ter um haste no meio. Então, eu acho que é a situação onde a gente tem que fazer o kissing balloon. Nunca pensar em fazer um FFR para definir se vai fazer ou não kissing balloon, como algumas pessoas, a gente às vezes se vê tentado a fazer, para economizar a etapa de procedimento, principalmente no vaso calibroso. Então, acho que sua conduta, você escolheu uma conduta certa até agora. O que eu sinto, às vezes, assim, em alguns casos que eu faço, é quando eu faço ultrassom, antes de botar o stent em direção ao ramo mediano, por exemplo, essa placa é uma placa mole. Então, ela tende a se comportar mal depois do kissing balloon. Se é uma placa mais estável, muito cálcio, a gente passa o trabalho o dia todo ali e não acontece nada. Mas quando é uma placa mole, às vezes a gente fica tentado de mudar a conduta, talvez até tratar primeiro a CX e depois em direção ao outro ramo, sabe? Mas é só essa consideração, que às vezes quando a gente faz esse kissing balloon, que eu acho que é imperativo que se faça, para poder tirar a haste do meio, garantir que está bem, se você tendo imagem para fazer isso, sendo placa mole, ela vai ter um comportamento meio ruim. Às vezes responde, e às vezes pode ser um trauma que vai restenosar mais na frente. Essa é uma possibilidade. Pode ser espasmo também, como o doutor Contino falou. Boa noite. Também queria opinar. Queria agradecer a SBHC e o Ricardo pela oportunidade. E querendo assim puxar um pouco de sardinha, a gente publicou uma revisão de provisional
no nosso jornal aqui, o Pedro Beraldo, e seguindo realmente o protocolo, essa lesão não é uma lesão de bifurcação verdadeira, onde, pelos últimos estudos de K-Crush 5, seria ideal já começar com 2 stents, técnicas de 2 stents. Nesse caso, como a lesão da CX era limítrofe pela área luminal, apesar de ter uma carga de placa bastante significativa, está perfeito de realmente começar com o provisional, não é uma lesão complexa, e pelo algoritmo que a gente descreveu, a gente incentiva, sem dúvida, fazer o kissing balloon, justamente para evitar essa restenose fenestrada, apesar de ter também registro mostrando, depois de 5 anos, um registro japonês do Nishida, que não houve diferença de fazer ou não, depois de 5 anos, em relação a eventos. Porém, eu faria assim, principalmente em paciente mais jovem, para liberar, né, o wash, não deixar essa haste flutuante, que quando não sofre uma neoepitelização pode formar trombo. E depois do kissing, realmente mudou. Aí já caiu no algoritmo de uma lesão significativa, residual, né? E a gente já tentou com o balão, então não tentaria o balão farmacológico. Acho que houve um recoil nessa artéria, e aí sim já está pelo algoritmo indicado a partir para 2 stents. Poderia tentar um TAP pela angulação, seria até próximo de um T ali, perto de 90 graus, mais simples, ou partir para um culote, que os diâmetros também são muito semelhantes, então daria para fazer isso. Está descrito até o DK mini culote, você até já fez um DK, né? Você fez já o primeiro kissing, implantaria o segundo stent e faria outro kissing e o final pot. Acho que eu partiria assim para agora uma estratégia de 2 stents. Cristiano, vamos seguir? Bom, primeiro, Constantino, falar dos comentários dos colegas, perfeito, acho que eu concordo com todos. Constantino, é uma pena eu só me encontrar com o senhor nos congressos, né, nos eventos, porque seria bem interessante a gente conviver isso na prática. E é isso, eu penso da mesma forma. Nesse caso, Roberto, a gente realmente identificou que era uma placa mole, né, no ultrassom já prévio, apesar de uma área boa, e o kissing acabou danificando e piorando o grau de estenose aí da lesão. Eu já tinha toda a puxada do ultrassom da CX, e aí a gente foi para realmente uma técnica de colocar o stent nessa CX. O que é que motivou? Um vaso muito importante, que dá um grande ramo marginal, né? Tem uma placa já mole lá, com área limítrofe, e agora uma estenose pior, né? E aí a ideia foi fazer uma técnica de 2 stents. A opção por um TAP ou por um T, justamente pela angulação, né? Quase 90 graus aí. E aí, o que vocês estão vendo aí, eu tentando avançar o stent, veja que é um stent 4 milímetros. Esse stent 4 é baseado no ultrassom intracoronário, a gente permite esse vaso colocar um stent 4 aí, então a gente vai colocar. Para evitar isso, a principal conduta é essa que está aqui do lado, é fazer um pote. Então a gente já tinha feito o pote, eu refiz o pote, tentei posicionar precisamente na localização, mesmo assim o stent não foi. E aí a gente usou uma técnica que também todos conhecem, que é uma técnica de ancoragem, né, o anchor e balloon. Insuflamos o balão da pós-dilatação no diagonalis, né, que é o ramo principal, e aí o stent navegou de forma super tranquila para o ramo lateral, que é a circunflexa, como vocês podem ver aqui à direita, ele navegando. E aí, o outro ponto crítico agora do posicionamento do stent é realmente tentar fazer uma mínima protusão ou quase um T, como o Roberto pontuou bem. Então, várias projeções, né, ortogonais, esquerda, direita, e aí a gente está tentando posicionar. Veja a lesão da CX, como ela piorou, né? Está bem claro aqui que a lesão é crítica mesmo, vale a pena tratar, vale a pena colocar stent mesmo aí. Aí é o stent implantado, né, nas duas projeções. Cristiano, posso fazer só um pequeno comentário rápido? Por favor, Marcão. Não, até com o meu pessoal daqui, que eu brinco sempre aqui na equipe, se você tivesse feito o FFR dessa lesão aí, que para mim já tinha que ter colocado o stent sem ter feito ultrassom há muito tempo nela,
ia dar normal, porque a FFR de CX sempre dá normal. É Então, isso. assim, é completamente absurdo o pessoal se basear, e não é porque o Constantino fez um trabalho ou não, que eu respeito e conheço bem, mas é que não tem sentido nenhum a pessoa se basear, na minha opinião, no FFR para decidir tratar ou não uma circunflexa desse porte, desse tamanho. Obviamente que já tinha uma área luminal de 4 antes, já era quase eu já teria pensado em fazer um procedimento de 2 stents se não fosse o fato da lesão ser tão focal, que como o Ricardo elegantemente mostrou, o definition mostra, e a meta-análise mostra que a grande vantagem dos 2 stents é quando a lesão tem mais de 10 milímetros. Essa lesão não tinha 10 milímetros, então ok fazer provisional. Mas certamente o FFR daria normal e não tem porquê, só fica um detalhe. Obviamente que você está fazendo o correto, na minha opinião também. Segue adiante. Pois é, então, não fizemos FFR também, acho, durante uma intervenção, FFR, sinceramente, você acabou de mexer, balonar, aí você vai avaliar a fisiologia, nesse caso, não indicado, não foi feito. E, então, aí o posicionamento dos stents, do stent, na verdade, pós-dilatação do ramo principal com balão não complacente 4, respeitando diagonais, kissing balloon com 2 balões 4 não complacentes, então 4, 8, 4, 12. Vocês veem novamente aqui a configuração do T, né? Então praticamente 90 graus essa bifurcação. E após o kissing balloon, novamente, outro pote com o mesmo balão. Então esse aí já é o terceiro pote do provisional, com balão 4,5, com o mesmo balão 4,5. Tentando posicionar ele no lugar correto do pote. Após isso, vale também essa breve lembrança do slide que o doutor Ricardo já mostrou. É a cara da provisional, né? Fazer a otimização proximal e fazer de forma correta, né? Então, precisa perder tempo e precisa adequar isso aí de forma satisfatória. Após isso... Cristiano, uma pergunta. Eu já tive experiência com este tipo de T. E eu sempre digo que não só se requiere muita experiência, como tem que ter sorte para colocar de uma forma bem perfeita o stent em tipo T. É uma artéria de 3,5 milímetros. Minha tendência já há muito tempo é de fazer neste tipo de paciente um culote. Diretamente eu passo um stent 4, como que você colocou, um pouco mais longo, bate o meio do tronco, depois recruzo e refaço tipo culote, porque uma artéria de 3,5 milímetros para 4. Eu, pessoalmente, seria este um aporte que eu te diría que es lo que eu estou fazendo neste momento com este tipo de artéria. Não, perfeito, Constantino. É uma possibilidade, sim, o culote. Como eu achei a angulação muito 90 graus, e aí eu quis realmente tentar fazer o T ou o TAP e tentar ver isso com ultrassom e ver como é que ficaria. Esse é o resultado final. A gente vê o diagonalis com a área luminal bem satisfatória, acho bem aposta, bem expandido o vaso, um stent 3 foi bem dimensionado. O tronco ganhou áreas aí acima de 10 milímetros quadrados, com um pote com balão 4,5. E aqui é o polígono de confluência, né? Bem na entrada da CX, com a área de 22,45. Aqui a gente vê o ao vivo. Você vê realmente, praticamente não há, foi praticamente um T, ou uma mínima protusãozinha do stent na CX no tronco. Você vê aqui 1 ou 2 hastes apenas. E essa bifurcação com um aspecto de T ou de TAP aí. Sabe, Cristiano, por que te fiz este comentário? Porque a gente aprende pelos próprios errores, mas também aprende quando eu, em um curso de eulogio em Madrid, estava o Dr. Park. Estamos falando de 10, 15 anos atrás. E o Dr. Park ia fazer uma bifurcação deste tipo e ele foi, estou falando quando se falava de provisional. Ele me disse que a experiência dele, às vezes tinha que ter muita sorte, às vezes para você conseguir fazer essa T bonita como você teve aí, porque saiu muito bonito. Então, ele sugeria que se você ele sugere, inclusive hoje, sugere, mas isso me falava 10 anos atrás, não é porque eu quis dizer, sino porque a artéria de 3,5
eu acho que se tem que colocar 2 estén culote nesta artéria, teria sido também uma técnica adequada, porque você teve sorte e também teve técnica, mas pessoalmente, digo que às vezes em T eu tenho que ter sorte. E já falei em congresso ao vivo isto. Mas o teu caso ficou muito bonito, mas isto que eu falo não é só a minha recomendação, sino de Mas está cara como publicado parte. isso. Isso está publicado, né, Cristiano? Tem uma comparação tem comparação de TAP e culote pós falha de provisional, e o culote foi superior ao TAP. BBK2 tem estudo randomizado que comparou isso. E o Constantino tem instintivamente ele está falando uma coisa que está publicado, está certo. Na realidade, quando o vaso é grande assim, a gente acaba fazendo TAP que é mais rápido, mas o correto, o mais correto, segundo o estudo randomizado, é fazer culote. Na verdade, Marcão, eu acho que o mais correto é quando você atinge um resultado satisfatório para o paciente. Quando a gente coloca todas as técnicas num bolo, num estudo, e você faz sistematicamente, né, independente do ângulo da bifurcação, né, se é 90, se é 60 ou se é 70, eu acho que vai impactar. Aqui, sem dúvida nenhuma, daria para fazer um culote, mas tem que levar em consideração que o culote ia implicar numa nova recruzada e num novo kissing balloon, um novo pote, né? E isso tudo são ressalvas que precisam ser feitas, né? A gente está aqui numa técnica provisional, em que fizemos o stent no ramo lateral, uma angulação de 90 graus, ou seja, sim, sorte sempre a gente precisa ter, mas precisa saber também que quando a angulação é 90 graus, a chance da gente acertar é muito alta, né? E é isso que foi feito, a gente conseguiu um resultado bom angiográfico e ultrassonográfico. Cristiano, se me permite fazer um comentário, eu achei ótimo o resultado que você fez, eu teria feito a mesma coisa, acho que é uma angulação muito favorável para o TAP, também. Particularmente prefiro o TAP ao culote. Os estudos que mostram superioridade, por exemplo, culote versus TAP, mesmo DK Crush sobre o TAP, existe questionamento se o TAP foi otimizado, e o TAP precisa ser tão bem otimizado quanto a gente faz com o DK Crush ou o culote. Nós somos mais propensos a fazer uma otimização maximada com essas técnicas. Um rápido comentário sobre a questão do kissing balão. Kissing balão, você avançou um pouco com o balão, né? Você acha que numa região com lesão. Talvez para evitar isso você poderia ter sido mais justo no Osho, o que seria um problema, porque você teria que ter um balão muito curto, e aí já entraria muito no tronco também. Mas o kissing balão tem esse problema. O próprio consenso, ele não consegue chegar a um consenso sobre o kissing balão. Nós temos estudos que mostram que diminui a restenose, temos estudos de bancada que mostram que melhora o fluxo, mas você não tem estudo que mostra melhor resultado clínico com kissing balão. O que acontece? No tronco, talvez isso seja mais justificável. Você sempre tem a possibilidade de uma progressão de doença distal também, e você não abrir o ósseo do ramo lateral, seja CX ou ODA, dependendo da técnica que você quer dizer, onde tiver a lesão mais grave, você pode depois ter problema, numa evolução muito tardia, para reacessar o ramo. Essa também é uma justificativa para se fazer sistematicamente o kissing balão. Entretanto, tem alguns que advogam, quando você tem algum grau de lesão, você deveria undersize o balão, ou seja, usar balão um tamanho um pouco menor para só abrir a haste realmente e não tocar na placa e não provocar modificação na placa. E um último comentário sobre a questão do FFR, queria lembrar que o FFR foi validado em bifurcações que não tinham lesão importante no ramo lateral, seja no ósseo ou no segmento distal. Ele avaliou a necessidade de tratamento naquela situação onde havia pinçamento do ramo lateral, após a estratégia provisional. Então, utilizar o FFR numa situação de maior gravidade da lesão, eu acho que também as informações que nós temos não são tão consistentes para se usar de uma maneira rotineira, depende muito do caso a caso. Perfeito. Eu vou só concluir com esse slide de mensagens finais, e eu já passo a bola para o Roger, que levantou a mão. Primeiro, são 4 comentários que já foram feitos durante a apresentação por todos, mas primeiro concordando já com o Constantino, por mais que o caso seja simples e a técnica seja dita mais simples,
a gente precisa ter cuidado com cada etapa e tentar fazer de forma cuidadosa, né? Então, toda bifurcação é complexa. Precisa ter isso incorporado. Usar a imagem intravascular é fundamental e é fundamental reagir aos achados também. Então, não é porque a artéria parece 3 que eu vou colocar um stent 3 se cabe um 4 naquela CX, né? A estratégia da bifurcação sempre deve ser individualizada. É muito difícil colocar isso em estudo, apesar da gente tentar, e Ricardo é um dos maiores estudiosos aí em bifurcação, mas sabemos que é uma coisa artesanal, manual. O doutor Constantino deve ter, o doutor Ciro, quantas bifurcações já foram feitas, e cada um ele vai escolher uma técnica ou outra, e isso é individualizado mesmo. E na técnica provisional, só ressaltar o pote. Veja que aqui a gente fez 3 vezes, mas pelo menos 2 é fundamental ser feito. E sempre estar preparado para alguma outra técnica de 2 stents, dependendo do resultado do ramo lateral. E aqui a gente já coloca o TAP, o culote, o Dica Crush, e é importante que o intervencionista tenha essa familiaridade aí. Tá bom? Acho que é isso. Roger, por favor, meu amigo. Cris, boa noite, pessoal. Só um comentário rápido e uma pergunta. Parabéns pelo caso. Acho que o stent provisional, nesse caso, foi uma ótima escolha. Também teria feito a mesma escolha que sua. Pela opção do TTAP, pela angulação do vaso. Queria te fazer uma pergunta. Acho que talvez a única coisa que eu faria diferente da sua estratégia, talvez eu utilizasse um stent único, tronco diagonais. Eu acho que existem algumas marcas de stent hoje que te permitem uma pós-dilatação de 3 para 4, com uma certa tranquilidade. Queria saber por que você não fez isso, se você estava com um stent que não te dava esse conforto, ou se o seu receio foi que você já imaginava ter que recruzar a malha do tronco, no caso para circunflexa, que seria o recruzamento mais trabalhoso caso você utilizasse um stent com uma célula um pouco menor, ou um stent 3 que você pode dilatou para 4 e talvez tivesse um pouco mais de dificuldade. O que você pensou sobre isso na hora do procedimento? Então, Roger, realmente, sim, é interessante o comentário. Normalmente aqui foi a desproporção de calibre mesmo, né? O diagonais ele era, na verdade, 2,75 para 3, e então eu liberei o nominal, o diagonais, e o tronco ele ia 4,7, né? Eu fiz o pote com 4,5 a alta pressão, chegamos aí de diâmetro a 4,7, 4,8 de diâmetro no tronco. Então, era realmente desproporção de calibre importante. E aí a ideia de fazer um stent focal na lesão de diagonais e depois, em overlap, fazer esse stent 4 para o tronco. Mas é sim uma alternativa boa, isso que você comentou. Bom, Cristiano, parabéns aí pelo resultado. Eu também faria essa técnica do TAP, pela angulação, por tudo que já foi dito aí. Vamos em frente, vamos agora para o caso do Marco, que parece que é mais complexo ainda, que, se é que consegue ser. Toda bifurcação é complexa, como diz o Constantino. Mas essa do Marco aí, eu acho que vai vir quente. Vamos lá, Marco. Vamos lá, vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Boa noite a todos. A apresentação é meio pesada, como vocês já sabem, demora até para carregar aqui. Vamos ver se vai entrar. Vocês estão enxergando a minha tela? Tá Perfeitamente. Vamos lá. Bom, Ricardo, a gente já falou, agradeço para todos o convite. Desculpe adiantar da hora, são 9h05, eu vou tentar ser o mais rápido aqui. É um caso meio complexo mesmo, mas a gente vai tentar simplificar. Então, vamos lá. É um homem de 59 anos que basicamente queria usar Viagra e estava tendo angina progressiva, e estava receoso que, inclusive, pudesse ter algum outro problema mais sério, e procurou um cardiologista. Ele não é diabético, fazia bastante atividade física e estava diminuindo a atividade física dele justamente pela angina dele, pela dor precordial típica aos esforços, que vinha ficando mais progressivo. Tinha uma história familiar de cardiopatia isquêmica, inclusive com um pai que tinha feito CRM, e ele não tinha tido um resultado muito bom, então isso vai vir à tona mais adiante. Exame físico basicamente normal, nada a se falar, impressão diagnóstica de angina progressiva. Ele fez uma consulta de consultório e a cardiologista dele, nessa primeira consulta, nesse primeiro contato, pediu uma cintilografia. Foi o teste que ela resolveu pedir. Na minha opinião, hoje não tem tempo, acho que poderia ter feito caracterismo direto, angina típica, fatores de risco,
idade, etc., desnecessário fazer, mas fez uma cintilografia, ou podia ter feito até uma angiotoma, que eu achei que é melhor. Mas, enfim, a cintilografia com esforço físico, nesse aspecto até tem seu valor, ele fez alteração de ST importante, de 2 milímetros no esforço, atingiu capacidade funcional boa e tinha eu vou ter que passar rápido, vocês já estão vendo, assim, é um horror, tinha 45% de envolvimento do miocárdio de isquemia, de hipoperfusão. Parte dela fixa, não tinha zona inativa no eletro, nenhuma, mas ele tinha uma zona fixa já e tinha mais de 15% de isquemia, fração de ejeção de quase 50%, e a isquemia basicamente no território de DA, e alguma coisa também inferior. A cintilografia, vocês sabem que para doença multiarterial é terrível, né? Então não dá para valorizar muito a localização. Seguimos adiante, posso seguir? Então, então ele foi fazer a cinecoronariografia e o que ele tinha, vocês estão... Tá rodando, pessoal? Tá dando para enxergar? Tá dando. Tá bom. Tá. Então, sumariamente, o que ele dá para ver aqui, a coronária esquerda, o tronco da coronária esquerda, a descendente anterior dá para ver que está ocluída, ele tem uma lesão grave no primeiro ramo marginal da circunflexo, uma marginal bem alta. Aqui a gente vai ver a descendente anterior, com a oclusão, então justificando porque ele já tinha uma zona fixa, uma DA longa, grande. Era o ventrículo esquerdo desse paciente? 50% de fração de ejeção com alteração segmentar, com hipoperfusão, com a hipocinesia nesse território. Não tinha alteração... Não hipocinesia. Só hipocinesia. Bueno, vamos adiante. Aqui a gente vê mais uma... Aqui a gente pode ver melhor a lesão grave. Você enxerga a minha setinha que eu estou usando o mouse, dá para ver que tem uma lesão grave também na origem da marginal, né? Da primeira marginal, que é um caso bem grande. E a coronária direita dele, ocluída também, uma oclusão meio funcional, e aqui sim ele já tinha zona inativa e tinha uma alteração fixa na cintilografia de hipoperfusão nesse território que eu senti. E a cinesia inferior no eco também, correspondendo. Então, basicamente, aqui está o eco, eu vou pular adiante, porque não dá tempo de ver tudo. Basicamente, mas eu já disse que ele tinha, basicamente um homem de 50 e poucos anos, angina classe 3, 4, com uma doença multiarterial, score syntax nem precisa calcular, porque é bem elevado, e tem um ponto que não adianta nem calcular score syntax quando tem doença multiarterial com oclusão da DA, porque a gente tem, se não for revascularizar a DA, de algum jeito ou de outro, não tem sentido, né? Então, ele é não diabético, fração de ejeção normal. Pelo eco, a fração de ejeção deu até mais, estimada por Simpson, deu 66% de fração de ejeção. Tá? Então, e baixo risco cirúrgico, baixíssimo risco cirúrgico. Então, ele nesse momento, eu tirei ele da mesa, obviamente, que teria que considerar, né? Seria loucura não considerar cirurgia num homem com essa situação. Acho que todo mundo concorda, por mais que nós sejamos cardiologistas intervencionistas, né? Ele voltou na consulta, e ele já estava meio decidido a não fazer cirurgia, ele me disse antes, porque essa experiência ruim do pai, então ele tinha essa ideia. Quando ele me passou isso, eu disse para ele que caso ele conversasse com a médica dele, caso ele optasse por cirurgia, por angioplastia, eu iria adiante com a seguinte premissa: se nós conseguíssemos recanalizar a oclusão da DA, eu iria adiante no mesmo ato, né? Se não conseguisse, pararia por aí, ele teria bom leite-stal e faria a colocação de uma mamária na DA, mais safena, uma diagonal que dá para enxergar depois, que não apareceu ali, mais 2 safena na direita, safena na marginal aguda. Então, seriam 3 safenas e mais uma mamária. E quais são as opções, então, caso fosse a tratamento percutâneo, que obviamente se o paciente está aqui, hoje ele foi a tratamento percutâneo. Eu acho que não temos tempo, né, Ricardo, para discutir angioplastia versus cirurgia hoje, porque obviamente que se o paciente está aqui foi... Desculpa falar aqui, não estou na moderação, mas acho que temos tempo sim, vamos seguir tranquilo. Então, assim, aqui o que eu trouxe são indo para tratamento percutâneo, quais as opções de tratamento. Agora, se vocês quiserem dar um passo para trás e fazer como se nós estivéssemos num congresso da SBC e não da SBHC e discutir
o que cada um faria, provavelmente 9 de cada 10 cardiologistas indicaria cirurgia para esse paciente. STS baixo, oclusão de DA, então quiserem discutir isso aí, vamos lá, porque tem bastante coisa para discutir após a parte técnica aqui também. Vou parar para vocês falarem um pouquinho, então. Aí. Ciro e Constantino, estão coordenando aí. Constantino, o que teria feito aí? Ciro. Veja bem, não é difícil se posicionar assim tão rapidamente, mas eu parto de um princípio que, se ele tem função ventricular normal, eu tenho que pensar também na coronária direita, que uma injeção que você mostra, deve ter feito mais injeções, claro, ainda dá para ver passagem de contraste pela coronária direita. Então, e parece ser uma coronária direita importante. Se você mostra o vídeo só dessa passagem, você vai ver que essa... Então, eu partiria para abrir essa coronária também, não só a descendente anterior. Não, sim, em outro momento. Eu abriria, se fosse eu operador, e por esta apresentação rápida, te diria... Apareceu circulação colateral para a direita, Constantino? Não, mas se você vê a injeção na coronária direita, está... Não, né? Você está vendo... Por isso que eu digo, é difícil você, por uma injeção, discutir, não, mas me pareceu a mim que tem competência de fluxo na circulação colateral da direita, quando você injecta na direita, veja, aí continua passando e você já vê fluxo lá embaixo. Então, essa coronária direita provavelmente não seja total 100%. E você oclusão funcional, né? Tem uma oclusão e você consiga abrir esta coronária. Se tenho uma possibilidade, você me perguntou, não? Eu partiria para abrir primeiro a coronária direita e depois continuaria com o resto, como você está planejando. Eu queria ouvir a opinião do Leonardo. O Leonardo ainda não falou, Leonardo. Ô, pessoal, assim, concordo com o doutor Constantino. Eu acho que, aí, nesse caso, a intervenção percutânea ela tem que possibilitar aí a revascularização completa. A coronária direita é uma coronária importante. Eu vi ali na cintilografia e no eco a fração de ejeção normal. Eu acho que deve ter viabilidade. Não sei se foi investigada a viabilidade, porque você falou que tinha acinesia ali, né? Mas não dá para a gente dizer pela acinesia se tem viabilidade ou não. Mas eu partiria para uma completa e aí eu tentaria realmente recanalizar essa direita aí primeiro e depois eu partiria para a descendente anterior se tivesse sucesso. Eu só não estou entendendo uma coisa, Ciro. Assim, a ideia era discutir entre cirurgia e angioplastia. Em indo para a angioplastia, tratar a direita no segundo, no momento, no primeiro, ok. Mas por que começar pela direita se o que vai determinar o sucesso do tratamento no sentido dele ir ou não para a CRM é a recanalização da DA? Eu concordo com você, Marco. Eu começaria pela DA também. Ninguém vai abrir o peito de ninguém para botar uma safena na direita. Não existe essa cirurgia. Agora, se eu não abro a DA e trato a direita, que é fácil de abrir, é uma oclusão funcional, trato a CX, e mando e digo assim, tá bom, e fico com a sua DA ocluída, o que é isso? Não, mas não estou falando disso, não. Ninguém eu pode acho deixar que... uma DA ocluída. Não, mas veja bem, quando você vê uma direita como esta, é uma sugestão que eu tenho. Eu não vi completamente todo, se tem circulação colateral da esquerda, como é para a direita, se é uma competência de fluxo. Se você tem uma direita e você consegue abrir a direita, você vai com uma tranquilidade superior para abrir uma descendente anterior total crônica. É o que eu penso, independente, logicamente. Sim, nesse sentido. Tá. Ok. Marco, eu fiquei um pouco de dúvida no grau de comprometimento do tronco. Vamos lá, vai aparecer, vai chegar ali, Ricardão. Isso aí esse tu pegou, esse é o ponto marginal, crítico do caso. É uma lesão bem grave, mas pela angiografia não deu para ver isso. Exatamente, Ricardo. Então vamos lá. Eu achei que, como eu já conheço a nossa freguesia, ninguém quis discutir cirurgia, todo mundo está falando só de intervenção, né, Ciro? Então, pelo jeito, todo mundo mandaria, claro, todo mundo é cardiologista intervencionista, todo mundo vai fazer intervenção aqui. Mas, de novo, pessoal, quero dizer para vocês, se isso aqui está discutido num congresso de cardiologia clínica, um homem de 59 anos... Não todo mundo, vamos pensar como eu digo na reunião. Se fosse teu irmão, se fosse eu pergunto, eu tenho um cara experiente que me abra as coronárias,
me desculpem, os resultados, você mesmo está falando que indicariam uma mamária para um cara de 51 anos. Então, aí quando eu discordo da cirurgia, quando a mim me dizem dupla mamária, quando na Europa só se coloca 9% de dupla mamária. Para um cara de 52 anos, 53, você colocar uma mamária, já parto de um princípio que eu quero que me abram a coronária, não quero nem saber, prefiro uma reestenose antes de que pensar em cirurgia. Eu discuto isto, não sou contra, mas tenho meu hard team e discuto isto. Uma coisa é o que uma coisa assim, a gente tem que entender que a cirurgia estaria bem indicada, né, Ciro? Que o paciente, não estou discutindo que não estaria indicado. procura um intervencionista e vice-versa. Quando esse tipo de paciente, eles já me procuram porque eles sabem que eu vou fazer a intervenção. Eu não indico CRM. Assim, o pessoal que trabalha com isso, é muito raro indicar CRM. Tanto que, nesse caso, a gente fez essa montoeira de coisa aí e assim que a gente trabalha... Constantino, o que o Marco está chamando a atenção, que essa discussão com o Hard Team, 90% das vezes o clínico iria indicar a cirurgia. Iria. Sim, mas o clínico é o auxílio eu do concordo clínico. com você, não, eu concordo com você, eu faria intervenção nesse paciente. Desculpe, eu digo para o cirurgião, para o clínico, como digo hoje mesmo eu disse, por que vocês indicaram cirurgia em um paciente de 6 meses atrás e só ficou uma mamária e fechou direito e fechou a circunflexia com 7 meses? Então, me desculpem, o duplo discurso, vocês me conhecem muito bem há muito tempo. Não aceito nem no meu hospital, nem em qualquer lugar. Você dizer que tem uma possibilidade cirúrgica em um paciente deste e não pensar e dizer, isto é dupla mamária, doutor. Ou me faz dupla mamária ou me deixe abrir a coronária direita e depois vou abrir a descendente anterior, 2 etapas, e vou abrir. Isso mesmo. Bom, então, Ciro, o que acontece aqui? Nós tínhamos as seguintes opções, e o Ricardo pontuou bem a questão do tronco, que é o que definiria a estratégia a ser tomada. O Ricardo pontuou muito bem isso aí. Primeira coisa, partindo da coronária esquerda, que é o que eu vou mostrar hoje, a direita nós não vamos mostrar hoje, tá? Vamos focar aqui, então. Opção 1, tem várias a mais aqui, mas as que me passou pela cabeça em pontuar para vocês. Recanalização do ADA com um estente provisional da DA para uma diagonal. Vocês vão ver que vai ter uma diagonal lá, fazer uma técnica provisional, fino vaso, não precisa nem fazer kissing. Eu entendo que kissing de rotina, como disse o Ricardo, não está demonstrado, mas em caso de vaso grande a gente acaba fazendo com limiar menor. Mas quando o vaso é fino, naquele caso que vocês vão ver, provavelmente ninguém faria kissing também. Então, seria tão somente isso. Opção 2, recanalização da DA, o estente provisional, colocando o mesmo estente provisional da DA para a diagonal, que é onde está ocluída, e um estente do tronco para a DA provisional sobre a circunflexa. Mais ou menos o que essa segunda parte, o que o Cristiano fez. Um tronco DA, só que ele fez tronco diagonais. 3, recanalização da DA e estente provisional da DA para a diagonal, e fazer um decay crush do tronco e da circunflexa. E o 4, a opção 4 que seria fazer a recanalização da DA, colocar o estente provisional na DA, na diagonal, fazer um decay crush entre o tronco DA crossover na circunflexa e outro entre a circunflexa e o primeiro ramo marginal. Então, o que vocês fariam aí? Marco, acho melhor você seguir em frente. Nós temos 10 minutos. Pois eu imaginei. Então, vamos lá. O que a gente fez? A gente recanalizou a DA, isso aqui é a recanalização ADA, o anterógrafo, microcatéter, fio guia da Boston, Judô 3. A gente tem usado bastante esse fio guia, bem interessante. Aqui já tem uma guia colocada na circunflexa, mais para dar suporte. Isso aqui é técnica radial, né? Fez tudo pela radial 7F, com o catéter introdutor da Terumo Slender, facilita bastante, então é tudo radial. A gente já está vendo ali em cima a lesão grave da DA, esse ramo diagonal que eu falei para vocês que aparece aqui, que tem lesão grave no ósseo, mas é um vaso relativamente fino. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez o ultrassom. Tá? Então, o ultrassom mostrou exatamente o que o Ricardo falou. O ósseo da DA é bem comprometido, vai aparecer mais adiante, com envolvimento do tronco distal. Tá? Acreditem em mim, eu vou ter que correr um pouquinho, tá, Ciro? É isso mesmo que tem.
tem envolvimento do tronco, porque aí eu vou passar adiante, tá ok, Ciro? Vou indo bom, adiante, vai- porque o Ives é vai seguindo. longo, é uma corrida longa. Então a gente usou para ver tudo aquilo toda aquela aula de ultrassom já que o Cristiano já deu, as medidas distais. E aí quando a gente viu, Ricardo, que tinha envolvimento da DA proximal e do tronco, ficou claro que teria que botar um stent para dentro do tronco sobre a circunflexa. Então, e aí como é que ficaria aquele ramo marginal agudo, alto, grave? Deixaria ele como está? Faria só um provisional, uma dilatação provisional em quiste sobre a CX? Eu não me convenci. Isso foi uma opinião até, nós estávamos mais de um trabalhando, eu botei na cabeça que tinha que tratar aquele ramo marginal, que estava muito grave, era um ramo muito grande, e para tratar ele nós teríamos que fazer duas bifurcações quase que simultaneamente. Então o que a gente fez foi tratar primeiro aqui a colocação do primeiro stent no stent 2,75, deixa eu ver o tamanho, que foi 2,75-38, esse é um Zeiss 2,75-38, largamos o stent aqui, sobre a diagonal, protegida, daí a gente fez pote, depois acabou, aí então, aqui tem o ultrassom desse stent, só imagem estática, aqui tem já esse stent está colocado lá, o tronco não foi tratado, vocês vejam ali o ósseo da DA com a lesão grave do ósseo, o Ricardo tinha razão, ele já pressentia que tinha lesão no tronco, na DA proximal, e tronco distal e DA proximal. Vejam como é grave, Ciro, aqui, concordam? Que a lesão da marginal obtusa é bem grave, e o vaso é grande, não dá para deixar isso assim, só botar um segundo stent aqui em overlap com esse, exatamente como o Cristiano fez, e fazer um kissing para CX e deixar a marginal assim. Não, eu achei que não era uma boa ideia fazer isso. Mas Feito ultrassom desse ramo marginal, Marco? foi feito, não, acho que nesse momento, foi feito ultrassom do ramo marginal, sim. Eu acho que tem mais adiante, Constantino, vai ter, eu vou trazer assim. Foi feito sim. Então, o que a gente fez aqui? Tem os 3 guias, lembram que a gente não tratou, ainda não fez o crossover ali em cima da DA para dentro do outro stent, do tronco. Então, a gente está posicionando aqui já o stent em posição já foi pré-dilatado, estou partindo já foi preparada a lesão. Aqui tem um stent posicionado em posição de mini crush, a gente largou esse stent, mais de uma projeção, aí o primeiro kissing, aí recruza, larga, faz o primeiro kissing, não, eu já pulei aqui já adiante, já foi feito o primeiro kissing, agora o segundo crush, que é o stent crushando o stent na CX, está aqui, eu estou tendo que ir mais rápido, já está o stent posicionado, e esse stent está cuidadosamente posicionado, esse que vai crushar a marginal, está cuidadosamente posicionado, protuído em posição de DK crush para dentro do tronco, onde já tem o balão sentinela esperando ele para crushar ele também. Tá? Então a gente vai crushar aqui, já tá liberado, aqui é o primeiro pote, o segundo pote, recruzamento com balão pequeno, kissing, então já é o segundo kissing aqui desta bifurcação, ok? Essa bifurcação resolvida, já com seu pote, seu kiss. Então, double kiss, double pot aqui, né? Agora, já tinha sido crashado com balão, agora nós vamos posicionar, esse aqui é o balão, né? Primeira crashada com balão, estava paradinho lá o balão, então, só para relembrar, vou fazer o outro DK crush agora, aí a gente, eu não usei a guia floating aqui, poderia ter usado, Cristiano, para não esmagar o stent, a gente acabou fazendo de forma mais convencional, o stent posicionado no tronco, é um 4, tudo medido pelo ultrassom, obviamente, esse é um 4,23, usar esse 4,23, o stent não falei os tamanhos, o stent da marginal é um 2,75-23, o stent da circunflexa foi um 13,5-28, e esse é um 4, tudo Zeiss, um 4 por 23. Stent sendo liberado, pote, já em posição de flare para dentro da horta, recruzamento, não esquecemos da DA, ela não foi pós-dilatada, fomos lá na DA, antes de esmagar completamente, pós-dilatação da DA, abertura do ramo lateral, kissing, faltou a filmar um pote, mais um pote, e resultado final, aqui, resultado final em oblíqua direita caudal, resultado final
em oblíqua em cranial direita. Vejam que a diagonal ficou bem pérvia, com fluxo normal. Aquela diagonal ficou enjaulada pelo stent. Esse é o IVUS. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Opa, desculpe. Esse é o IVUS da... Deixa eu lembrar do que era esse aqui. Eu só fiz imagem estática, era muito pesado. Esse é o IVUS, se não me engano, da BA. Depois, deixa eu só passar o próximo. Parou aqui, deu uma trancadinha. Não, desculpe. Isso aqui é uma corrida de IVUS, desculpa. Tá, só que não está correndo. Esse IVUS aqui, Constantino, é o IVUS da CX com a marginal, em que a gente vê os dois stents, por pena que não está correndo. Mas a gente tem aqui, em forma de imagem estática, então, o IVUS, aqui à esquerda, o stent da CX, à direita, o stent da primeira marginal. Deixa eu partir para o próximo aqui. Então, tá aí. Trancou aqui, a apresentação deu uma trancada. Não sei se eu queria mostrar para vocês. Esse IVUS é muito legal, porque ele aparece. Não sei se vocês estão enxergando esse que está com o meu mouse, se é esse que dá para ver aqui. Então, aqui é o tronco visto pela a corrida da DA para dentro do tronco e a corrida da CX para dentro do tronco, sendo o tronco ficou super bem. Num deles, que se não me engano, esse aqui, deixa eu tirar meu quadrinho, esse aqui, ó, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O que é isso aqui? Esse é o stent da circunflexa, à esquerda, e esse é o stent vendo por ele a abertura dele para o stent da marginal. Então, a evolução do paciente, os 4 stents implantados, ficou um dia no hospital, foi para casa, voltou já no consultório, está bem, com a ideia de tratar, agora de recanalizar a coronária direita, com oclusão funcional. Embora ele esteja completamente sem angina, tomando Viagra, tendo as atividades dele, tanto físicas como maritais, assintomático, com o ecocardio de controle, com fração de ejeção segue preservada. Mas eu acho que é lícito tratar a direita assim, porque certamente parece ter viabilidade naquele território, e ele é jovem. Mas é isso. Obrigado, Marco. Vamos a um comentário final de cada debatedor. Doutor Flávio, por favor. Parabéns, Marco, pelo caso. Você conseguiu usar uma técnica complexa e teve a mente aberta para selecionar a sequência de tratamento ideal, onde você usou o stent de um para tratar outra. Isso é uma coisa, uma situação, você tem uma solução muito boa para o caso. Eu parabenizo também toda a apresentação dos colegas do debate, eu achei o caso excelente, excelente. Isso mostra essas técnicas atuais, que o uso de alta pressão do balão, quando você implanta o stent no ramo lateral, fazer uma pressão alta na retirada do balão, pote, né? Antes mesmo do pote, dos 2 potes que a gente usa nessa técnica, você fazer a liberação adequada no stent no ramo lateral facilita o recruzamento. E ver que você conseguiu fazer tudo isso sem dificuldade. Então, parabéns pelo caso. Acho que é a solução perfeita. Leonardo, seu comentário. Gostaria de parabenizar o Marco, parabéns aí pelo caso complexo aí, e mostra que você tem que dominar todas as técnicas de tratamento, porque ao longo do procedimento isso pode ir mudando, você pode ir mudando o seu planejamento inicial conforme você vai achando, e fundamental a guiada pela imagem aí, ajudou muito você a planejar, e eu acho que você mostrou muito bem e ilustrou para a gente que as técnicas de otimização dos segmentos proximais são muito importantes para você poder acessar e recruzar os ramos laterais. Assim, parabéns aí, viu? Muito, muito bom. Roberto. Também queria parabenizar o Marco, ficou excelente. Agora eu escolheria isso que você fez, mas provavelmente antes, como o Cristiano falou, o mais importante, eu acho que é dominar a técnica, fazer a que você mais domina e perseguir o passo a passo, buscando a perfeição de cada detalhe, posicionamento do balão e conhecer bem o material, especificamente no DK Crush, tentar usar os stents de haste ultrafina com polímero biodegradável, mas uma vez teve aí o Summit de Bifurcation 2019,
era um caso parecido do Breno Falcão e o Dr. Chen ia tratar tudo com DK Crush e o pessoal do IBC, na época o Dr. Luvar, ia tratar com TAP. Então, eu acho que realmente a DA ficaria esse Keep It Open, porque era um diagonal fino. Ou, em relação ao marginal, poderia ser um TAP também ali, e, sem dúvida, o tronco, como o ultrassom mostrou, lesão grave, teria que ser um DK Crush de qualquer maneira assim. Importante é perseguir o que você já está mais apto a fazer. Mais uma vez, obrigado e parabéns. Godinho. Bom, parabéns, Marco, pelo caso muito complexo. Parabéns por ter feito pela via radial, né? Acho que esse caso realmente muito mais desafiador pela via. Eu sabia que tu ia falar isso aí, depois que eu falei. Não, bacana, 7F, né? Múltiplos vasos, múltiplas técnicas de bifurcação, fantástico. Só uma pergunta que eu queria te fazer, passou despercebido para mim, qual o esquema antiplaquetário que você usou nesse paciente para uso contínuo? Ele está usando a ciclopidogrel, ele já vinha usando pré-tratado, a ideia ele é jovem, não tem risco de sangramento. Você manteve tem um score precise DAPT baixo, a ideia é ficar pelo menos 1 ano nesse caso, porque tem muita malha distante e eventualmente postergar até em prevenção secundária, não mais por questão de trombose distante, sim de prevenção secundária. Talvez uma coisa que fosse interessante, Ciro, dizer que ficar de mensagem, já que eu não escrevi mensagem final e o Cristiano, quando botou a dele, disse, puxa, esqueci de colocar a mensagem final aqui. Então, a minha mensagem que eu daria é o seguinte: bifurcação, embora todas as bifurcações possam ser complexas, mas essas que são mais de uma ao mesmo tempo, acho que a ideia é que nem piloto de avião. A gente tem que ter um plano A, mas tem que ter um plano B pronto e rápido, um plano C e um plano D, e ir mudando conforme a gente vai abrindo. Não se apegar, só vou fazer assim, só vou fazer assado, a gente tem que ir mudando. Mostrei para eles hoje na preparação da reunião que antes de vir para cá, surgiu hoje, uma dupla bifurcação, em que eu ia fazer exatamente como esse caso, hoje à tardezinha, e acabei fazendo um TAP mais um V-stent. Fazia quantos... Olha, devia fazer uns anos que eu não fazia V-stent, mas a angulação permitia, então foi 2 bifurcações simultâneas. Então a gente tem que estar aberto, não dá para botar, vou fazer só assim, vou fazer só assado. A maioria das bifurcações complexas, a maioria eu faço do que crush, mas a gente tem que estar aberto para fazer mais de uma opção, sim. Acho que essa é a mensagem. Doutor Constantino. Bom, veja bem, eu acho que a sessão é curta. Veja, passou quanto? 1h30 que estamos conversando e parece que gostaríamos de continuar. Todos os comentários são fantásticos. Que eu diria para o que eu posso dizer para vocês? Não se me passe, eu tinha pedido permisso para vocês, me passe meu primeiro diapositivo. Eu vou passar 2 slides, só 2. Ontem era mas hoje é só para mostrar a vocês de que eu fico entusiasmado e feliz de que quando eu digo que eu sou meu conflito de interesse, vocês já me viram falar que sou ultrassom dependente, não? Esto mostramos en Campo de Jordão no ano 2000. Qual era a importância do ultrassom na bifurcação? Então, quando eu vejo toda essa gurizada nova que são vocês, eu estou velho, tenho 76 anos, mas eu sigo trabalhando, mas com um entusiasmo igual. Eu me sinto mais jovem ainda quando vejo vocês trabalhando com esse entusiasmo e dizer tudo o que vocês falaram, é excepcional. Mas vejam vocês que eu acho que o ultrassom é tão mandatório para a bifurcação, tão mandatório, que quando vocês veem isto, só este diapositivo, e que é importante, porque eu acho que o ultrassom, às vezes, se eu pudesse usar, sinceramente, se eu pudesse usar OCT e não tivesse o problema do contraste, eu les digo sinceramente que a definição do OCT, para quem gosta de imagem, a gente se sente reconfortado, muito mais reconfortado quando é bifurcação. Vejam vocês, este foi um paciente, só que este é o único que vou mostrar para vocês. Nós fizemos aquele protocolo de 100 pacientes com STEM BBS. Todos com OCT final. Mas vejam vocês esta bifurcação. Vejam vocês esta bifurcação aqui, o absor, nada descendente tercio medio, nada descendente na bifurcação, outro stent um Sainz na bifurcação, porque um diagonal, o único diagonal importante que tinha.
Quando vemos ultrassom, se vê perfeito, mas vejam o que encontramos com OCT. 2 trombos, porque você tem que preparar muito bem esta artéria antes de colocar o stent BBS, que era a premissa que nós usamos. Sempre preparar a artéria com cutting balloon, com rotablator, com o que for, até conseguir abrir a artéria. Que abrimos angiograficamente, mas vejam vocês a protusão de 2 trombos. E aqui é quando eu digo que a imagem tem que ser mandatória para ter uma evolução tardia. Quando reestudamos este paciente, vejam vocês na parte de baixo, o reestudo após 60 dias, aqui colocamos anticoagulação, dupla adesividade plaquetária e anticoagulação. Era um cara jovem e que faz parte dos nossos 100 pacientes, que nós tivemos em 48 meses 0% de trombose. Por que acabaram com o BBS? Porque nós, intervencionistas, nós não queríamos fazer o CT, o ultrassom. Esse foi o problema. E perdimos a oportunidade de ter um stent que, para meu modo de ver, vai, por mais que se façam críticas, filamentos grandes, perdimos a oportunidade de ter avançado enormemente. Hoje estamos proibidos de usar isto. E o resultado, há 6 meses, vejam vocês que não tem nada de trombo. Então, para terminar, diria para vocês que o que vocês fizeram, bifurcação é tempo, é técnica, é time. Técnica, imagem, material e experiência. E paciência. Tudo o que vocês comentaram poderíamos estar resumindo en esta palavra, time. Eu parabenizo o Ricardo, agradeço novamente a Microport e agradeço a vocês, meninos jovens, que me dão um entusiasmo e uma energia como se tomar uma cafeína para entrar agora em uma bifurcação. Agradeço muitíssimo a vocês. Chamar a atenção mais uma vez o apoio da Microport, que tem nos apoiado nesse processo de educação continuada da SBHCI. Temos vários webinars aí já programados para as próximas semanas. Muito obrigado para todos que participaram. Foi excelente. Obrigado. Obrigado. Abraço, boa noite. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado. Uma pena que terminou. Muito Boa noite, pessoal. Abraço, Constantino. Obrigado, Ricardo. Ciro, obrigado. Continuemos Obrigado, assim. Constantino. Obrigado, Cristiano. Abraço. Obrigado, Ciro. Então, Parabéns, mano. Um abraço. 2, 3 de Léo, dezembro, 2, 3 de dezembro, vamos fazer o cardio interno também via virtual, se não podemos fazer via... Maravilha. Não, Presente. vai dar, acho que vai dar para fazer presente. presencial, doutor Constantino. Presencial. Deus queira. Vamos pra Deus lá. queira. Vocês jovens me dão uma força, me dão uma energia para amanhã entrar muito bom. com todo o gás. Beleza. E o Neto está jogando bola ainda. Já tá firme, Constantino. Firme, está firme. Então, Agora tem que apoiar a ele. Está indo Vamos lá. para... Foi contratado por um time de Portugal, por um contrato, já fizeram um contrato por 5 anos. Assim que está indo para Portugal agora. pô, que legal. É um desafio. Vocês não imaginam o que é o futebol. Quando eu conto para vocês a essa experiência que eu comecei a sentir o que é o futebol, é linda a medicina e lindo fazer bifurcação, mas... Mas o futebol não é tão lindo. Não, nem imagina, vocês nem imaginam. Mas meu neto está feliz. O que eu vou fazer? Que bom, parabéns, Constantino. Ok. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. pessoal. Abraço a Boa noite. todos. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Abraço, Tchau, tchau. Ricardo. Obrigado, Obrigado, Ricardo. Ciro, obrigado. Obrigado, Tchau, meninos. Ricardo. Boa noite. Obrigado, Ricardo. Boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite.